Muito bem. Oi, Tadeu. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Com alegria. Estamos organizados aqui. Eu também faço isso. Tentar ajeitar para a gente se ver melhor, né? Muito bem. Molon, é uma alegria recebê-lo. Eu quero cumprimentar todos aqueles que aceitaram o nosso convite para conversarmos aqui na noite de hoje. É uma enorme responsabilidade no momento em que a política brasileira é vista com tanto desencanto pela sociedade. Nós que estamos exercendo essa delegação do povo brasileiro para representá-lo no Congresso Nacional, no momento de crise de saúde pública, com consequências devastadoras na economia também, mas aquilo que foi visto como uma gripezinha já ceifou mais de 60 mil vidas de brasileiros e mais de 500 mil vidas no mundo inteiro. É esse momento que estamos atravessando que reclama de nós, que exercemos uma função pública de tamanho relevo, que, portanto, nos obriga a discutir muitos assuntos que estão na ordem do dia do país, e escolhemos esse, a democracia, que é um valor sublime, um valor supremo de qualquer sociedade, de qualquer povo. Por isso é com muita alegria que eu lhe recebo e dou as boas-vindas a você e agradeço mais uma vez àqueles que atenderam o nosso convite e estão nos acompanhando. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tadeu. Para mim é uma grande alegria conversar com você. Pelo homem público que você é, pelo grande líder que você foi da nossa bancada no ano passado e continua sendo, porque quem foi líder nunca deixa de ser. Diz que o rei nunca perde a majestade e você continua sendo uma liderança muito importante para todos nós, para mim e para toda a bancada do PSB, independente do cargo em que eventualmente um ou outro esteja ocupando. Nós temos uma admiração enorme pelo seu trabalho. Eu sou muito grato pela maneira como eu fui recebido no PSB por você. Não é? Antes de decidir me filiar ao PSB, estive em Pernambuco, fui recebido por você, com toda a gentileza, com toda a atenção. Eu e o Aliel, nosso querido amigo, né? E eu sou muito grato a você por isso. E para mim é um grande prazer estar ao seu lado, lutando pelo Brasil. Estou vendo muita gente querida aí, mandando abraço, beijo, elogiando. Muito obrigado a vocês. É por causa de vocês que a gente está aqui. Estou mandando um alô para a Fazenda Nova, a Cristiane pediu um alô para a Fazenda Nova e para todo mundo que nos acompanha aí. Muito obrigado, viu, gente? É por conta de vocês que a gente está de pé nessa luta firme, porque é um momento muito difícil, né, Tadeu? Para a democracia brasileira, né? Porque a democracia brasileira está sendo atacada, né? Está sendo questionada, está sendo vilipendiada, sabotada pelo presidente da República, que sabota não apenas a democracia, mas o próprio enfrentamento à pandemia. Então, a gente está... Tadeu, você subiu aí da tela. Esse canal está escorregando aqui. Agora ficou bom. Agora sim. Então, Tadeu, eu estava dizendo, é um momento de muita união da gente, né? Da gente se organizar, da gente estar junto, da gente lutar junto, porque é um momento de ameaça ao futuro de todos nós, né? A gente vem conversando muito. Hoje mesmo conversei com você sobre esse momento que a gente está vivendo, trocamos ideias aí sobre o cenário, sobre os próximos passos, um risco, né, das pessoas acharem que Bolsonaro se domesticou, se acalmou, quando a gente sabe que, no fundo, isso é um recuo tático, né? Ele está preparando o bote para, assim que ele tiver um pouco mais de apoio, menos assustado pela prisão do Queiroz, pelas ameaças aos seus filhos, para ele se reposicionar e tentar voltar a atacar a democracia brasileira. Então, nós estamos cientes disso, né? Nos articulando, pensando em iniciativas, estratégias, né? Para resistir, para defender a democracia e, ao mesmo tempo, para defender a vida do povo brasileiro, né? Que é o bem maior pelo qual a gente mais luta. E um governo que vem sabotando a lei da democracia, como eu dizia, o próprio enfrentamento da pandemia, né, Tadeu? Uma atitude criminosa atrás da outra, né? Exatamente, Molon. Eu fico impressionado
Eu lembrava hoje, numa entrevista na CBN, que no dia 1º de fevereiro de 2019, eu dava uma entrevista para a TV Câmara, e ali eu dizia que aquilo que então o deputado Jair Bolsonaro tinha sido durante quase 30 anos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que eu esperava, ela me indagava quais as minhas expectativas com relação ao governo Bolsonaro, e eu dizia que esperava que o presidente Bolsonaro fosse um presidente muito melhor do que tinha sido o deputado Bolsonaro. Achava que o peso e a responsabilidade da cadeira ia lhe trazer exatamente uma conduta diferente, entendendo que aqueles que votaram, mais de 50 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, o tinham feito não por identidade com o seu autoritarismo, com o seu estilo autocrático, com o seu primitivismo, que se mostrou com muita clareza agora, nesse momento de pandemia, subestimando algo que todas as nações do mundo agiram com um comportamento completamente diverso do que o presidente adotou. E isso se revelou na pandemia, mas é um traço característico do presidente da República, o que é motivo de muita preocupação, daí porque nós resolvemos tratar esse assunto sobre a democracia hoje, porque ele não só não teve uma atitude que se espera de quem ocupa uma função pública de tamanho relevo, que é o de presidente da República, mas também foi diretamente fortalecer movimentos que atentavam claramente, de maneira absolutamente sem nenhum tipo de cerimônia, contra as instituições democráticas. Participou diretamente numa manifestação, por exemplo, na frente do quartel-general do Exército, em Brasília. Tadeu, só isso é uma coisa gravíssima, né? Quer dizer, a gente comentou também recentemente isso. Como é que é possível um presidente da República ir para a porta do quartel-general do Exército ameaçar os outros poderes, né? Desculpe lhe interromper. Não, imagina. Exatamente. Então, quem passou, pelo que passou o Brasil nos momentos sombrios da ditadura militar, em que muitas vidas se perderam, as pessoas foram retiradas do convívio de suas famílias. Nós tivemos militantes do nosso próprio partido, como o ex-governador Miguel Arraes, que passou 15 anos longe do seu país, da sua família, de alguns dos seus filhos, porque foi obrigado a sair do país porque não concordava com aquele regime que se instalava naquele momento. Então, quem viveu o que nós vivemos na ditadura não pode imaginar que é uma atitude simplória apenas, ou inconsequente apenas, não, atitude muito grave, que atenta contra as instituições democráticas, que pede o fechamento do Congresso Nacional, exatamente como pedia Bolsonaro, então o deputado Jair Bolsonaro, que se alardeava de defender essas posições que nunca tiveram sintonia com parcelas expressivas da sociedade brasileira. E o meu sentimento, Molon, é que não tem essa sintonia. O que elegeu Bolsonaro foi uma grande frustração, foi o desencanto, foi o cansaço, foi o desejo de arejar a política brasileira, embora de maneira equivocada, mas esse foi o sentimento que motivou a eleição do Bolsonaro, não uma identidade com o seu estilo e muito menos com o seu autoritarismo. Por isso, nessas manifestações, e eu queria que você até comentasse por que nós entramos com pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Porque você sabe do cuidado que nós temos com o momento que vivemos. Fizemos um debate um dia inteiro sobre isso, mas a gravidade das denúncias e do comportamento do presidente não nos deixou outra alternativa. Sabemos da delicadeza do momento, que isso será tratado no momento próprio, mas não poderíamos, como você costuma dizer, ficar sob o signo da omissão. Mas foi exatamente essas ameaças que passaram de uma mera opinião, que culminaram, por exemplo, com aquela nota do general Heleno, que foi objeto de uma representação nossa, minha e da deputada Lídice da Mata, à Procuradoria-Geral da República, que não foi uma opinião do general na varanda de casa, ou não foi no momento de expansão, onde ele estava ali defendendo o ideário de um partido político, como militante que se apaixona por aquele ideário, por mais equivocado.
foi uma nota oficial em papel timbrado do gabinete da presidência da República. Então é isso e esse conjunto de coisas que claramente dão conta de que Bolsonaro perdeu a cerimônia em relação a isso e, portanto, passou a investir fortemente todas as vezes em que era contrariado. Se era contrariado pelo Congresso, ele reagia dessa forma. Se era contrariado pelo Judiciário, reagia atacando os ministros. Possa entender os motivos que levaram, por exemplo, o PSB a entrar com pedido de impeachment. Pois não, Tadeu. Desculpa, eu tive uma pequena falha aqui na internet, mas você me ouve bem, né? Sim, eu lhe ouço bem. Perfeito. Não, nós resistimos muito, né, Tadeu, até a entrada no pedido de impeachment no meio da pandemia, porque o nosso temor era desviar o nosso foco, a nossa energia do enfrentamento ao coronavírus, né? Nós conversamos muito na nossa bancada, tivemos debates importantes, ouvindo todos os colegas, né? Mas nós chegamos à conclusão que ou nós fazíamos alguma coisa, ou nós estaríamos sendo coniventes com esse genocídio que está sendo praticado no Brasil. São, a cada dia, cerca de 1.000 pessoas novas mortes. 1.200 pessoas. Ou seja, o Brasil está escalando. E o presidente sabotou o enfrentamento à pandemia desde o começo, né, Tadeu? Outro tema que a gente conversou muito. Sabotou o uso de máscaras, sabotou o distanciamento social, sabotou o auxílio emergencial que nós aprovamos para garantir recursos para as pessoas poderem ficar em casa. Né? Está dificultando ao máximo a entrega dos recursos para o pessoal da cultura. Você é um dos grandes batalhadores dessa causa da cultura, né? Do auxílio emergencial para a cultura, na verdade. Quer dizer, de todas as formas que ele pôde, ele fez para impedir que o Brasil se preparasse para enfrentar isso. Então, diante de quando nós nos demos conta disso, que o maior aliado do coronavírus é o Bolsonaro, nós decidimos pedir um impeachment. Chegamos à conclusão de que não era razoável esperarmos mais e que, ainda que isso fosse demandar um esforço extra no meio da pandemia e alguns pudessem interpretar mal, nós decidimos entrar e fizemos bem, Tadeu. Eu vejo hoje, porque muita gente até hoje tem agradecido a nossa luta pelo impeachment para afastar esse irresponsável da presidência da República. Você é um homem do direito. Você é uma pessoa que, além de tudo, além de procurador da Fazenda Nacional, é estudioso do direito. Quantos crimes de responsabilidade esse homem cometeu? Vários, não é verdade? Quer dizer, diversos tipos de crime de responsabilidade. Então, nós não tínhamos alternativa. E fizemos bem de pedir. Agora, não é fácil aprovar um impeachment, né, Tadeu? A gente sente que lá na Câmara há resistência também. Tem partidos que ele já traiu para perto dele, para a base dele, fazendo aquilo que ele sempre negou na campanha eleitoral, dando cargos em troca de apoio, e agora ele tenta se escorar para impedir o impeachment. Mas a nossa luta continua, não é verdade? Exatamente, Molon. Eu acho que é evidente que não poderíamos passar por um momento como esse e não ter a atitude à altura das agressões feitas às instituições da democracia. Não foi um posicionamento isolado, não foi esses movimentos passando por investigações que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. Eu quero chamar a atenção aqui para a gravidade do que representa também uma ameaça à democracia, essa questão das fake news. Essa questão é objeto de uma CPI mista no Congresso Nacional, que tem por relatora a deputada Lídice da Mata, que é do nosso partido, e hoje você tem uma adulteração da disputa democrática exatamente por mecanismos que muitas vezes contam com a tolerância dessas plataformas onde estão hospedados esses diversos mecanismos de destruição de reputações, do gabinete do ódio, que vem pregando uma intolerância muito grave no Brasil, no momento em que nós deveríamos estar unindo o país em torno de um projeto de nação, discutindo como é que a gente sai do emparedamento onde nos
colocaram. Nós vivemos agora essa última década, fechando em 2020, a pior década dos últimos 120 anos. Isso deveria nos obrigar, além dos 15 milhões de desempregados, a desigualdade enorme que há no Brasil, deveria preocupar a todos que têm responsabilidade. E, no entanto, nós vivemos um presidente da República eleito numa eleição democrática, com mecanismos que nos obrigam a pensar que precisamos enfrentar esse tema de modo a que se tenha um controle mínimo. Tem um debate no Congresso Nacional que nós sabemos da sensibilidade, porque não podemos ferir, em hipótese alguma, a liberdade de expressão, que é um valor da democracia, um valor supremo, e que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal prestigiou sempre num grau a materializar o comando da Constituição que garante essa liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, o que parece é que essas plataformas não querem ter responsabilidade nenhuma. Algo que lida com bilhões de informações sobre indivíduos do mundo inteiro. Elas acham que é um ambiente que não deve ter nenhum tipo de regra, não precisa normatizar. Agora, a normatização dessa questão ela não é uma questão simples, ela não é uma questão que deva ser objeto de um debate aligerado no Congresso Nacional. Mas, além de tudo, você ainda tem isso, mecanismos de adulteração da realidade, porque foi isso que fez Bolsonaro passar de uma figura obscura da política brasileira, foi ajudado, claro, por esse clima de o sujeito outsider, mas ajudado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pois é, Tadeu, apesar de eu estar no modo não, peço desculpas aí a você. Não, então, só fechando esse raciocínio, além de tudo, nós tivemos a influência das fake news no processo eleitoral e agora nesses ataques à democracia. Porque uma coisa é você dizer, não, alguém que tem carne e dente, que é identificável, que pode ter seu tráfego na internet, se porventura for objeto de alguma representação e se for autorizado judicialmente, possa ser rastreado essa conduta e alguém ser responsabilizado. Mas o que nós vimos é que são difamações e uma campanha de destruição e de agressão às instituições democráticas feitas por robôs, que dão a falsa sensação de que, de fato, aquilo ali espelha um sentimento do conjunto da coletividade. Então, vivemos realmente muitos ataques à democracia, elementos que, de fora do país, que são gurus do presidente da República, como esse Olavo de Carvalho, que é uma figura absolutamente com comportamento escatológico, como costuma se jactar de se comportar, de se dirigir a ele próprio, ao presidente da República, da forma como se dirige. Então, eu acho que é um momento muito desafiador, que obriga ao Congresso Nacional e ao conjunto da sociedade ter a consciência da gravidade do momento que atravessamos e não ter nenhum tipo de permeabilidade a esses ataques, porque é exatamente a falta de reação da sociedade que vai estimulando um comportamento crescentemente agressivo e que mina as instituições democráticas. Você, como relator do Marco Civil da Internet, é alguém que tem de longa data uma experiência com essa matéria. Eu gostaria de lhe ouvir também sobre essa questão das fake news como elemento que também agride e que promove um ataque à democracia brasileira. Tem toda a razão, Tadeu. Assim, existe uma coisa que é a liberdade de expressão, né? Então, a gente pode aqui emitir opinião sobre o que quiser, sobre o julgamento de qualquer juiz. Alguém pediu para a gente comentar o judiciário. A gente pode dar a opinião que quiser sobre o judiciário, concordar com as sentenças, discordar das sentenças,
que coisas que aconteceram não aconteceram. Não sei se você pegou aí, Tadeu, deu uma travadinha aqui de novo. Peguei, não. Pegou? Então, estava ali ouvindo. Uma coisa é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é intocável. Agora, a calúnia, a injúria, a difamação são crimes. Dentro da internet, fora da internet, não importa. E a desinformação é algo muito grave que vem acontecendo no país, né? E no mundo todo, né? Eu tenho percebido, assim, eu tive num seminário em Washington, fui convidado lá pelo Wilson Center, que é um órgão ligado ao Congresso norte-americano. Eu fiquei muito impressionado, Tadeu, com como as campanhas de desinformação são todas iguais. Isso que o Bolsonaro fez aqui no Brasil foi a mesma coisa que a campanha do Trump fez nos Estados Unidos, a mesma coisa que a campanha do Brexit fez na Inglaterra e a mesma coisa que no leste europeu vem acontecendo, né? Um uso para desinformar as pessoas. Então, são coisas muito diferentes, né? Evidentemente que nós não vamos aprovar nenhuma lei assodadamente. Nós mesmos, hoje de manhã, eu conversei contigo mais cedo, combinamos fazer um debate, né? Você tem uma sugestão da gente fazer um debate sobre isso na bancada, né? Para a gente avaliar o que a bancada acha desse projeto, ver quais são os avanços desse projeto, quais são os riscos, né? Não tomamos posição ainda em relação a ele. Agora, nós não temos medo do debate. Quem tem medo desse debate é a turma que está usando a internet para enganar o povo brasileiro, né? Por exemplo, agora há pouco eu vi aqui, acho que foi a Daniele, uma pessoa que está nos acompanhando aqui, falou: olha, eu fui iludida. Eu sou uma das pessoas que foi iludida, que foi enganada. Fui votar, acreditei que Bolsonaro era mudança, não sabia do que eu tinha aqui nas minhas mãos, né? E muita gente foi enganada. Pelas notícias que receberam de WhatsApp, né, Tadeu? Aqueles grupos de família, as mentiras que vinham, muita gente se iludiu com aquilo. A gente tem que entender e respeitar. Eu estou contigo, acho que a maioria absoluta dos brasileiros votaram nele, não por causa das aberrações que ele fala, mas porque imaginavam que ele era a nova política, a mudança. Agora as pessoas estão descobrindo quem ele é, né? Então, é um amadurecimento democrático, né? Nós queremos, sim, fazer um debate sobre a importância de se usar as redes sociais para informar as pessoas debaterem, para exporem a sua opinião, mas não para enganar os outros, não para mentir, não para destruir reputações, não para desinformar, como o gabinete do ódio e aquela turma ligada ao Bolsonaro que foi presa vem fazendo. Aquilo ali é organização criminosa, né, Tadeu? Aquilo ali é crime, é distribuição de tarefas, chama organização criminosa. E essa turma tem que ir para a cadeia, né? Quer dizer, quem pratica crime tem que responder por eles perante a justiça. Nós não temos medo de falar isso, porque nós somos leves, né? Nós não temos rabo preso, nós podemos falar o que nós pensamos. E a gente sente aí pela reação da turma que está com a gente, que é isso que os nossos eleitores esperam da gente, né? E tenho muito orgulho de fazer isso, né? Fazer esse debate de peito aberto, de cara limpa, não é isso? Porque nós somos defensores da verdade, da democracia e da liberdade de expressão. Molon, eu queria lembrar aqui, eu assisti assim, com muito impacto alguns depoimentos dessas pessoas que são de extrema direita, que não acreditam na democracia, que querem agredir as instituições republicanas e acham que isso é liberdade de expressão. Os valores democráticos, eles são colocados na Constituição e aproveita a todos. Então, não estamos falando aqui de alguém que acha que tem uma dada opinião e é uma opinião totalmente diferente da nossa e ela deve ser sufocada. Não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que pregam abertamente aquilo que a Constituição elegeu a um patamar de muita importância, de muito relevo. Eu vi uma dessas pessoas que foi presas aí por conta dessa investigação que está correndo no Supremo, se dirigindo ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que era bom que as filhas dos ministros fossem estupradas e mortas. A pessoa dizer isso, pregar abertamente a prática de um crime contra a vida e ainda achar que isso
é liberdade de expressão, isso em lugar nenhum de um mundo é liberdade de expressão. Então, esse é o esforço que nós temos que fazer para separar claramente o que é direito de opinião, o que é liberdade de expressão. Se fosse realmente um zelo pela liberdade de expressão, o governo Bolsonaro não teria tido a atitude que tem tido com a imprensa brasileira. Nunca assisti na minha vida inteira um jornalista ou jornais, meios de comunicação, deixarem de cobrir o dia a dia da presidência da República. E sob o argumento de não se sentirem seguros, porque estão se sentindo atacados. Quando se tenta calar a imprensa brasileira por diversas formas, inclusive através da edição de medidas provisórias, que uma delas foi recusada pelo Congresso Nacional, pela Câmara, se deixou caducar, porque ela era voltada exatamente a atingir um determinado meio de comunicação do Voltou. Falhou um pouquinho de novo, Tadeu. Eu não sei se foi a minha internet que falhou ou foi a sua. Eu acho que isso faz parte, as pessoas sabem. Se você puder sabem repetir esse finalzinho. Eu dizia que foi exatamente pela forma deliberada do presidente da República, utilizando o seu poder de império como presidente, que pode editar medidas provisórias que passam a valer desde a sua edição, deliberadamente contra jornais que cumprem o seu papel quando controlam o poder. Quem está no poder tem que ser controlado pelo Congresso Nacional, é uma das funções do Congresso, pela sociedade, quando exerce a sua função também magnânima de controle social, e pela imprensa, a imprensa livre, a imprensa independente. Não há democracia nem liberdade sem imprensa livre. Então, eu acho que, de fato, é um conjunto de coisas, de ameaças à democracia, que eu acho que tem recebido da parte do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui com você reconhecer a importância do comportamento do Supremo, altivo, independente, recusando esses ataques a partir do seu decano, o ministro Celso de Mello, que foi objeto... Que é um grande ministro, não é, Tadeu? Um grande ministro. Grande, uma pessoa respeitada, com um cabedal de conhecimentos jurídicos, mas não é só, é um cabedal de patriotismo. Esse sim, um patriota verdadeiro, que usa a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Até porque, né, Tadeu? Desculpa te interromper de novo. Até porque patriota que é patriota não fica batendo continência para a bandeira dos outros. Exatamente. Eu estava ali ouvindo. Tadeu, desculpa. Agora, eu não sei se você me ouviu. Eu estava dizendo, eu nunca vi na minha vida um presidente da República do Brasil se portar de maneira tão subserviente, tão submissa a um outro país como Bolsonaro ao governo Trump. É inacreditável. Eu participei agora há pouco de um debate com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, com o professor Pedro Dalari, da USP de Relações Internacionais. Mesma coisa, os dois assim perplexos. O Celso Amorim chegou ao ponto de dizer: eu nunca vi na ditadura militar, né, outros governos já foram chamados de entreguistas e tudo mais, os militares são nacionalistas, né, temos divergências em relação à ditadura em si, não aceitamos a ditadura, né, mas eles jamais se comportaram de uma maneira tão subserviente, nem na ditadura militar, não houve momento nenhum na história do Brasil. E o presidente da República, que se diz patriota, se comporta em relação ao outro país de uma maneira assim vergonhosa, humilhante para nós, né? Mas você dizia, desculpa lhe interromper, que Celso de Mello é um grande patriota, e é verdade. O Celso de Mello, então, o papel, tá? Eu destacava o papel do Supremo Tribunal Federal na defesa dos valores democráticos. Eu acho que é de fundamental importância que ele cumpra esse papel. E acho que o Congresso Nacional também tem cumprido o seu papel. Nós sabemos que o Congresso é uma casa
de interesses múltiplos, né, aos que estão ali para servir ao Brasil e aos que estão ali para defender interesses pessoais, interesses de familiares, de amigos, seus próprios interesses. Mas essa é a riqueza da democracia. É preciso que se acompanhe o trabalho de cada um para, no momento que vamos viver agora nas eleições municipais, se possa exatamente manter aqueles que estão atendendo às expectativas da população e aqueles que estão maculando a delegação que receberam do povo. Mas quando você falou aí que estava num debate com um dos chanceleres do Brasil, eu queria lembrar aqui que há poucos dias nós tivemos um artigo escrito por todos os ministros de Relações Exteriores do Brasil, da redemocratização para cá. O ministro de Sarney, o ministro de Collor, o ministro de Itamar Franco, o ministro de Fernando Henrique, o próprio Fernando Henrique, que foi chanceler do presidente Itamar Franco, do presidente Lula, da presidente Dilma e do presidente Temer. Todos assinaram em conjunto, e nós estamos falando aí de governos com características políticas, ideológicas completamente distintas. Então, mostra que há uma compreensão no Brasil, para além dos partidos, com a democracia, com a imagem do nosso país. Alguns ministros, né, basta falar da educação, 4 ministros da educação que são e não tem um avanço mínimo, o zelo com uma das questões que são elementares da educação, que é o grande desafio do Brasil, não foram tocados, como não foi tocado no Ministério das Relações Exteriores, porque a posição do Brasil é uma posição vergonhosa. A nossa diplomacia sempre foi muito respeitada, desde o Barão do Rio Branco, que tem uma tradição enorme da diplomacia brasileira para fazer mediações. É por isso que o Brasil fala na abertura da Assembleia Geral da ONU, exatamente pelo papel da diplomacia brasileira ali no pós-guerra, no Concerto das Nações do pós-guerra. Foi exatamente uma das eminências da diplomacia brasileira, o Graça Aranha, que foi exatamente determinante na criação da ONU. É por isso que o Brasil fala na abertura, com prioridade na abertura da Assembleia Geral da ONU. Então, não é pouca coisa ter reunido todos os chanceleres para dizer que a imagem do Brasil vem sendo gradual e crescentemente destruída entre os países mundo afora. E a mesma coisa aconteceu com diversos ministros de meio ambiente. Nós vivemos exatamente no meio ambiente as agressões à Amazônia, o aumento das queimadas, a demissão de servidores públicos que cumpriram o seu papel para revelar o aumento das queimadas na Amazônia, foram demitidos, como foi demitido o ministro Mandetta, da Saúde, e como será demitido todo aquele que contrariar os interesses do presidente da República, porque ele governa como se ele fosse o dono do Brasil. E nenhum presidente da República é o dono do Brasil. Ele tem muito mais responsabilidades do que prerrogativas. Tem muitas prerrogativas e muitos direitos, mas quem não tem noção do dever não pode exatamente exercer esses direitos. Então, se você olhar, em diversas áreas o Brasil vai mal. E me preocupa muito com a educação. Nós que temos em nosso partido, e a própria cultura também, que vem sendo objeto de muitos ataques, porque é no ambiente da cultura que teve um ministro do PSB, que foi ministro da Cultura do governo Itamar Franco, que nós vemos a importância de você ter esse que é um manancial da identidade, da formação do povo brasileiro, sendo completamente objeto não é só de negligência, é de ataques, de sufocamento. É por isso que o Congresso deu essa resposta de apoiar a lei chamada Aldir Blanc, que a companheira e amiga Jandira Fegali, do seu estado, o Rio de Janeiro, relatou com muita maestria, com muito talento. Mas me preocupa muito o Brasil, Molon, e eu queria lhe ouvir também sobre a questão da pandemia, que além da questão democrática, eu acho que nós estamos vivendo esse momento, como já disse, que as estatísticas são assombrosas. Daqui a pouco nós estamos começando a tentar voltar à vida normal, naturalmente observando os protocolos sanitários de cuidados, todos aqueles que já são
conhecidos por todos nós, mas queria lhe ouvir um pouco sobre os efeitos desastrosos da pandemia, tanto na questão da saúde pública quanto na questão econômica, que é igualmente devastadora, como foi na crise sanitária. Tadeu, para falar disso, eu tenho que lembrar a iniciativa que nós tivemos juntos de conversar com o ministro Paulo Guedes. Mesmo sendo uma bancada de oposição, nós pedimos a ele uma audiência quando vimos que ele esteve na Câmara e não apresentou nenhuma proposta concreta para tirar o Brasil do fundo do poço nesse momento de emergência. Eu não sei se você lembra dessa ida dele lá na Câmara, uma fala, né? Muito assim, repetindo a história das reformas, como se nada tivesse acontecendo, né? E o mundo inteiro tomando medidas emergenciais, e aí nós decidimos elaborar propostas, consultamos os economistas ligados ao PSB, pessoas que se identificam com o trabalho da nossa bancada, com você, comigo, com todos os colegas, Mônica De Bolle, Carlos Eduardo Yang, Felipe Campante, elaboramos 25 propostas. Pedimos a ele 15 minutos de audiência. Ele nos deu 2 horas e 15 de audiência. Foi uma conversa muito boa, até muito respeitosa, né? muito gentil. Gostou de quase todas as nossas propostas, apenas do teto de gasto ele disse que não era possível ceder. Implementou já 11 totalmente, 4 parcialmente. Das 25, 15. Mas a nossa preocupação é a timidez do governo. Hoje, por exemplo, a relatora da ONU para a Educação disse que a política de austeridade está destruindo as políticas públicas no Brasil. Eu vi ontem a entrevista do ministro Paulo Guedes na CNN, foram praticamente 2 horas de entrevista. A mesma ladainha de sempre, cortar gastos, responsabilidade fiscal. É claro que isso é importante, mas num momento normal. Agora, nesse momento, o mundo inteiro está gastando e está se endividando para fazer a economia recuperar, para fazer a economia levantar na saída da pandemia, porque caiu muito. Então, nós levamos essas propostas, o que prova que o PSB é um partido de oposição, mas propositivo. Nós somos oposição ao governo, não somos oposição ao Brasil. Somos ao governo Bolsonaro, porque entendemos que ele faz mal ao Brasil. E levamos lá, dentre essas propostas, a da renda emergencial, por exemplo, né? Que nós mostramos que a renda emergencial era fundamental. O governo queria pagar R$200, lembra? E ele falou para a gente lá R$200 naquela conversa. Nós dissemos 500. Felizmente, conseguimos aumentar para 600. Né? Então, a nossa preocupação, a preocupação da nossa bancada, do nosso partido, né, Tadeu, é garantir, primeiro, que nenhum brasileiro fique sem assistência médica. Segundo, que nenhum brasileiro fique sem renda. Terceiro, que nenhuma empresa quebre por conta da pandemia. Então, auxílio à saúde, auxílio à renda, auxílio às empresas. Porque se a empresa quebra, o desemprego aumenta. Né? Então, se a gente está pensando nas pessoas, tem que proteger também as empresas para que elas não quebrem e não gerem desemprego. Agora, olha, por exemplo, Tadeu, a Argentina. A Argentina as pessoas lá, a proporção de mortos lá pela população é 1/10 da nossa. 1/10. Quer dizer, se nós tivéssemos tido a mesma incidência da doença aqui, se a gente tivesse tomado as medidas adequadas, em vez do presidente sabotar tudo, tivéssemos tomado o mesmo cuidado que a Argentina tomou, a Argentina, nós teríamos, em vez de 65 mil mortes, 6.500 mortes. 10 vezes menos. É incrível. Entendeu? É incrível. Assim, e nós não estamos comparando com um país rico. Nós estamos comparando com um país que enfrenta as mesmas dificuldades que a gente, que é a Argentina. Então, eu acho que esse genocídio que foi feito pelo governo Bolsonaro ele precisa responder por isso na justiça. Ele vai ter que responder por esse crime. Né? Porque são 58.500 vidas que foram perdidas. 58.500 que poderiam ter sido salvas. 58.500. É mais gente que morreu por conta da irresponsabilidade do governo em 3 meses do que gente que morre assassinada no Brasil durante um ano inteiro. E olha que o Brasil
é o país em que mais gente morre assassinada no mundo. Então, é um desastre completo. Quer dizer, se isso aí não for suficiente para levar uma pessoa para a cadeia, não sei o que é. É muito grave, né? Essa irresponsabilidade, essa inconsequência. Então, nós apresentamos propostas, temos votado, né, Tadeu? Tudo que a gente precisa votar para ajudar o governo a ter instrumentos para enfrentar isso. A gente tem votado, não fizemos uma obstrução, uma matéria qualquer, por qualquer interesse menor, por ser oposição. Aprovamos tudo que o governo pediu. Demos dinheiro livre para o governo gastar para enfrentar isso. Agora, não há o que fazer em relação ao presidente, a não ser caçar o mandato dele e fazê-lo responder pelos crimes na justiça, porque é muito sério, né? Eu quero lembrar, Molon, diante do que você está falando, que o PSB é um partido que tem uma história de mais de 70 anos e que sempre teve no seu ideário programático duas preocupações centrais. Uma, com a questão democrática. É um partido que surgiu ali após a ditadura do ex-presidente Getúlio Vargas e que sempre se colocou como um partido que tem o socialismo democrático como uma de suas bandeiras. Então, não concordamos com nenhum tipo de autoritarismo desde a nossa origem, quando fomos criados há mais de 70 anos atrás, em 1947. E a outra preocupação muito presente do PSB foi sempre a preocupação com o combate à desigualdade. Nós somos um país em que a grande maioria da população vive condições aflitivas já ordinariamente, que dirá num momento como esse, em que as vulnerabilidades sociais se agudizam, se agravam. Então, nós sempre dissemos que topávamos discutir uma agenda de reformas, mas essa agenda de reformas tem a ver com, evidentemente, enfrentar uma série de vícios que carrega essa feição deformada do Estado brasileiro, que é caro, que é perdulário, que é anticidadão. Quando o cidadão precisa se relacionar com o Estado, normalmente ele sofre uma humilhação nesse contato, ele não é bem acolhido, não é bem tratado. Você, às vezes, quer contratar com o Estado, quando você está tirando a última certidão que é necessária, as primeiras já se venceram. Então, a relação de dominação é uma relação autocrática. É um Estado que já consome da renda dos brasileiros 35% do PIB. Portanto, não é uma carga tributária leve. Ela só precisa ser melhor distribuída. Ao mesmo tempo, nós demos, no ano de 2019, 350 bilhões de reais de subsídios fiscais e tributários para empresas que algumas certamente merecem, porque concorrem com o desenvolvimento, com a geração de empregos e renda, de vagas no mercado de trabalho. Outras não têm nenhuma correspondência com algum tipo de contrapartida que essas empresas dão ao Brasil. Então, é esse tipo de reforma que nós queremos discutir. Votamos a favor de muita coisa que vem ao encontro dessa necessidade de atualização do Brasil. Nós não somos aqui aferrados a esse Estado que tem que permanecer do jeito que está, não. Aliás, do jeito que está, é um Estado de privilégios. Esses subsídios é uma marca desses privilégios. Às vezes, as questões das corporações no Brasil também, que não podem se esquecer da razão de ser da sua existência, que é servir a coletividade. Então, estamos dispostos também, agora, não, às vezes, essa sanha contra os servidores públicos, como se eles fossem responsáveis por todas as mazelas do Brasil. Parece que fazer reforma da Previdência, maltratando, como vimos tantas vezes, aqueles mais vulneráveis, ou reforma administrativa para agredir os servidores públicos, parece que os problemas do Brasil se acabaram. E nós sabemos que isso é uma falácia. Então, o PSB é um partido de oposição, é um partido progressista, é um partido que sabe a importância da responsabilidade fiscal e do que significou do ponto de vista de reorganização do Estado brasileiro em governos como o do ex-presidente Fernando Henrique, que teve essas metas do ponto de vista da responsabilidade fiscal, teve depois o governo do presidente Lula do ponto de vista da inclusão. Nós precisamos dar passos além da responsabilidade fiscal e além da inclusão, exatamente para fazer com que as políticas públicas deem igualdade de oportunidade aos brasileiros.
porque é isso que eterniza a desigualdade do Brasil, é a falta de condição de oportunidade. Se eu não tenho uma educação de qualidade na escola pública, se eu não tenho uma política pública de saúde que permita eu ser alguém saudável, que possa estudar numa escola que me prepara bem para a luta e a disputa na vida, é óbvio que eu já entro em desvantagem, meu amigo. Então, é por isso que eu queria ressaltar que o PSB, a despeito de ser um partido de oposição, de ser um partido que sempre teve esse tipo de preocupação, ele não vai abrir mão de continuar defendendo a democracia e o combate à desigualdade, mas ele tem disposição, e essa visita que você lembrou aqui ao ministro Paulo Guedes, como fomos uma vez ao ministro da Defesa, quando convidou os líderes, que se espantou que um líder de um partido de oposição estivesse lá para dialogar com as Forças Armadas, que são instituições nacionais. Ninguém confunda aquela resistência que nós temos que fazer em favor da democracia com ofensa às Forças Armadas. Nós conhecemos o pensamento das Forças Armadas, que estão, em sua grande maioria, afeiçoada ao formato e ao figurino democrático que lhe foi estabelecido pela Constituição. Não compactuam com essas aventuras golpistas que esse governo, muitas vezes, quer patrocinar. Nós temos informações sobre isso. Então, eu quero aqui ressaltar esse papel. Para a gente é uma honra ter alguém, no momento de tanto desencanto da política e de tanta frustração. A política é vista como uma atividade sem a nobreza que lhe é peculiar. É na política que se tomam as decisões. É de onde depende um Brasil que queremos melhor, traçando melhores caminhos, incluindo as pessoas num projeto de nação que possa efetivamente servir a grande maioria do povo brasileiro, ou é na política que se tomam outros caminhos, como caminhos equivocados foram tomados nas últimas décadas. Mas eu queria dizer da importância de ter pessoas como você que é um professor de formação, que é um advogado, foi deputado estadual dois mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, muitas vezes assumindo posições absolutamente solitárias na defesa dos ideais republicanos que sempre lhe animaram. E como deputado, para mim é um orgulho que você tenha escolhido o meu partido, o único partido que eu tive na vida, que é o PSB, partido de Arraes, partido de Antônio Aires, de João Mangabeira. A gente tem orgulho de citar os nossos militantes políticos da história do partido. Eduardo Campos, um homem de visão ampla, de visão arejada, que aqui governando em Pernambuco fez uma transformação no nosso estado. Hoje a escola de ensino médio de Pernambuco é a melhor do Brasil, porque é decisão política, é opção por fazer as coisas que aumentavam as oportunidades para quem mais precisa. É isso que a gente acredita. Por isso eu tenho a grande satisfação de ter transmitido a liderança do meu partido, do nosso partido, do deputado Alessandro Molon, que é o orgulho da política brasileira, que vem mostrando o seu talento, a sua capacidade de atuação e toda ela capacidade de atuação voltada a defender o melhor para o nosso país. Então, acho que você hoje é um patrimônio da jovem política brasileira, que nos orgulha e está na posição certa, no momento certo, liderando o partido no momento desafiador da vida brasileira. Muito obrigado, Tadeu. Para mim é um grande orgulho estar ao seu lado e ter sido recebido por você no PSB. Eu tenho muito orgulho do que a gente tem feito no Brasil, do que a gente tem feito no Congresso, do que a gente tem feito no Supremo. Muitas ações nossas que a gente tem empreendido e apresentado no Supremo têm sido vitoriosas, ações difíceis, ações delicadas e ações corajosas, e que têm feito a diferença lá em Brasília, tanto no Parlamento quanto no próprio Judiciário. Eu me lembrava aqui também do grande Ariano Suassuna, que é presidente de honra do PSB. Você citou grandes quadros do PSB, e eu me lembro de uma entrevista do Ariano, em que, perguntado se ele era uma pessoa otimista, ele respondeu com a sabedoria que era a marca dele, e também com bom humor. Ele dizia: eu não sou otimista porque o otimista é um bobo, é aquele que acha que está tudo bem, que tudo vai dar certo. E também não sou um pessimista porque o pessimista é um chato, é aquele para quem tudo vai dar errado, tudo não tem jeito. Eu prefiro ser um realista esperançoso.
É uma coisa genial. Eu acho que é isso que marca a nossa atuação. A nossa atuação é feita com o pé no chão. Nós estamos lutando no Congresso, conhecendo a dificuldade do momento que a gente enfrenta, sabendo o tamanho do desafio que a gente está enfrentando, o tamanho do problema que o Brasil tem, e, ao mesmo tempo, sem perder a esperança, sem desanimar. Porque, como você disse, a Arraes ficou 15 anos no exílio, né? Voltou para ser esse governador que marcou a história de Pernambuco. Já tinha sido antes e voltou a governar Pernambuco. Você falou do Eduardo, de quantas coisas o Eduardo fez e do orgulho que é para o Brasil o ensino médio de Pernambuco, que é um ensino médio que é uma marca nacional. E tantas outras coisas positivas que foram feitas e que precisam ainda ser melhoradas, aperfeiçoadas. Evidentemente, o país não está pronto, o Estado não está pronto, nós estamos em processo de realização dessas mudanças. Temos muito por fazer. E só vai dar para fazer se for com essas pessoas todas aí que estão nos apoiando, nos mandando tantos recados carinhosos e com grandes líderes como você, Tati, que vem dedicando aí a sua experiência, o seu conhecimento e a sua vida ao serviço do povo de Pernambuco e ao serviço do povo e a serviço do povo brasileiro também. Então, eu estou muito feliz da gente estar junto nessa luta. Temos grandes desafios pela frente, mas venceremos. Os tempos são difíceis, mas haveremos de superá-los, não é isso, Tati? Podemos ter esperanças. Podemos ter esperança. E lutar continuamente com essa turma boa que estava aí. Muita gente pedindo que a gente faça outras lives. Para mim vai ser um grande prazer. Você sabe da amizade que eu lhe tenho e da admiração, do carinho, do respeito, né? E de toda a consideração por tudo que você representa e por tudo que você tem feito para o Brasil. Para mim é uma honra e um orgulho estar ao seu lado. Paulo, muito obrigado. Eu queria só destacar, antes de finalizar, nosso tempo está encerrando, lamentavelmente, mas eu queria só ressaltar aqui a importância, nesse momento, de defesa do tema que nós escolhemos, tema principal aqui dessa conversa, que é a democracia, para dizer que essa não é uma tarefa de um partido, nem de um grupo de partidos. Essa é uma tarefa de toda a sociedade brasileira, de todos os democratas, de todos aqueles que acreditam que a democracia, como experiência civilizatória, que conjuga os interesses de uma pactuação hegemônica na sociedade, não podemos abrir mão dela. Ela é tarefa dos partidos, é tarefa, a sua defesa, da sociedade civil, das igrejas, dos sindicatos, da academia, dos artistas. Por isso é importante ter essa largueza de visão para não achar que nós somos caudatários exclusivos dessa tradição de defesa democrática. É num momento como esse que a gente tem que ter a noção de que esse esforço é um esforço de muitos. Não nos cabe aqui ficar julgando ninguém que votou em Bolsonaro porque estava insatisfeito e agora está vendo que cometeu um equívoco que precisa ser corrigido. Procurar agora escolher um caminho melhor para o Brasil. E o caminho melhor do Brasil é o caminho democrático, é o caminho da institucionalidade, é o caminho de construir um projeto de nação onde a maioria dos brasileiros se veja incluída. Por isso eu tenho muita confiança, muita esperança de que nós vamos sair machucados pelas estatísticas assombrosas dessa pandemia, pelos efeitos dramáticos que isso vai provocar também na economia do país, que já vem desde 2015, né, tendo de recessão em recessão, em paralisação da nossa economia, mas nós não podemos deixar de acreditar que é possível construir um Brasil melhor. E ele depende de cada um de nós. Ele depende do esforço e da energia que todos nós possamos colocar na construção desse novo Brasil. Por isso, queria lhe agradecer aqui a oportunidade de dialogar com você aqui nesta noite. Agradecer a todos que participaram, nos acompanharam, opinaram. Infelizmente, eu não consegui participar aqui e, ao mesmo tempo, anotar todas as manifestações carinhosas que foram feitas ao longo da nossa conversa, mas vi que alguém disse que você foi professor do filho dele ou dela do Colégio São Bento, o que mostra que você vem de longa data servindo ao Brasil. Quero agradecer assim penhoradamente a sua participação nessa conversa, agradecer a todos que nos acompanharam, pedir desculpas aí pela instabilidade
que foi provocada aí em alguns momentos, mas para mim foi uma grande satisfação e estou aqui realmente pesaroso que o tempo passe tão rápido, mas certamente teremos outras oportunidades de voltar a nos encontrar e de ter uma conversa tão prazerosa como tivemos na noite de hoje. Muito obrigado, Molon, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado pela presença e pelo acompanhamento e pelo carinho de todos. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite, Tadeu. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Foi uma grande alegria. Seguimos juntos na luta. Sigamos juntos. Um abraço. Um grande abraço. Muito obrigado. obrigado.